Intervenção de terceiros. Eu vou fazer só esse quadro e o quadro de tutela provisória. A primeira coisa que vocês têm que saber é que a intervenção de terceiros pode ser espontânea ou não, tá? Ou a parte intervém no processo porque quer, ou ela intervém por força de terceiros, ou por força cogente, por determinação judicial, tá? A assistência, por exemplo, é uma forma de intervenção espontânea, que pode ser simples ou litisconsorcial. Qual a diferença marcante entre as duas? Não. Interesse jurídico tem nas duas. A diferença marcante é que na simples o assistente não é parte e dois, por conta disso, ele não é atingido pela coisa julgada. Diferente do assistente litisconsorcial, que é parte e, portanto, ele é atingido pela coisa julgada. O detalhe é o seguinte, vocês vão ver aí no artigo 123, se eu não estiver enganado, que o assistente simples, ele não pode, em processo posterior, levantar ou questionar a justiça da decisão. Tá? E isso é um aspecto importantíssimo da assistência, mas que não se confunde com a coisa julgada. Tá? Vocês vão abrir agora de novo o código, agora vocês vão abrir e vão pegar no artigo 123, quando fala em justiça da decisão, vocês vão circular e vão colocar diferente de coisa julgada. Tá? Diferente de coisa julgada. Justiça da decisão são efeitos reflexos ou indiretos da sentença que impedem questionamentos futuros do assistente a respeito da fundamentação da sentença. Tá? A respeito da fundamentação da sentença. Isso que eu estou falando para vocês, aluno que já está em nível de prova oral e de fase discursiva, não sabe. Tá? Então vocês vão ter que aprender aqui agora. Tá? O assistente simples, esse artigo 123, não manda que o assistente simples se submeta à coisa julgada. Ele apenas afirma que o assistente simples está sujeito à justiça da decisão. E justiça da decisão significa efeito reflexo da sentença que impede tão somente a rediscussão dos fundamentos da sentença. Tá? É uma espécie aí, portanto, de eficácia preclusiva contra o assistente simples. E o assistente litisconsorcial, esse sim, por ser parte, se submete à coisa julgada. Então ele, assistente litisconsorcial, ele não vai poder sequer repropor a demanda. Por quê? Porque o efeito da coisa julgada vai impedir a repropositura da demanda. O quê? Tudo? Justiça da decisão são efeitos reflexos da sentença que impedem a rediscussão dos fundamentos. Grifem aí, fundamentos. Oi. Não, tá errado. E também eu tenho a certeza absoluta que eu vou ter que o dispositivo mais fundamental. Aí ele fala assim, isso aí é o que a grande parte da doutrina critica, porque fica sendo como
Bom, aí só se há alguma crítica doutrinária, tá? O que eu estou passando para vocês está no Marinoni, que ele distingue coisa julgada de justiça da decisão. E para o Marinoni, que me parece ser a doutrina que prevalece, e pelo menos é a mais lógica que eu estou encontrando, é que a justiça da decisão, ela se refere tão somente à fundamentação. Tá? E o exemplo que ele traz, sabe qual que é o exemplo que ele traz? O exemplo que ele traz é o seguinte, imaginem que um tabelião de cartório firme uma escritura dolosamente falsa. O cara lá no cartório firmou lá uma escritura falsa, lá, de forma dolosa. Tá? Aí a parte ingressa para anular essa escritura contra a outra parte. Não colocou o tabelião. O tabelião ele pode ser chamado a assistir ou pode intervir como assistente simples. Tá? O resultado desse processo da anulatória, que é a anulação da escritura, não vai atingir o tabelião. Agora, as premissas utilizadas sim. Exemplo, o tabelião atuou com dolo. Se ele atuou com dolo, que é uma premissa para justificar a anulação da escritura, ele não vai poder discutir essa premissa do dolo em outro processo, porque aquilo ali está sob a eficácia reflexa da sentença ou sob a justiça da decisão. Tá? Mas o dispositivo que é anulo a escritura não atinge o tabelião. Tá? Até porque ele não é parte. Como é que vai o assistente simples se submeter ao dispositivo se ele não é parte? Tá? Então, o exemplo que o Marinoni traz é esse aí e que me parece correto. Agora, tu pode dizer, Caio, mas tem autor que diz que ele submete tanto a fundamentação como ao dispositivo. Pode ser que tenha. Tá? Mas até onde eu sei, não tem. Tá, beleza. Então, o ponto importante que eu queria que vocês pegassem sobre a assistência é isso aqui. Tem um detalhe que também é o seguinte. Qual que é o fundamento para que a assistência seja deferida? É o interesse jurídico. Tá? Interesse jurídico. Isso aqui, inclusive, vocês estão estudando para advocacia pública, distingue a assistência da intervenção anômala. Tá? Porque na intervenção anômala da União, Lei 9.000 e alguma coisa, o interesse aqui pode ser meramente econômico. Outro detalhe importante também nessa distinção é o seguinte. Falando aqui a nível federal. Se a União intervém com base nessa lei, que é a lei de intervenção anômala, ou seja, a União tem um interesse econômico no processo, não é um interesse jurídico, é um interesse econômico. Se ela intervém, desloca a competência? Não desloca a competência a priori e só vai deslocar se ela recorrer. Porque a partir do momento em que ela recorre, ela se torna parte no processo. Exatamente, aí ela passa a ter um interesse jurídico e aí desloca a competência. Diferente da assistência simples. Porque se a União intervém como assistente simples, no momento da intervenção da União como assistente simples, sem que seja necessário que ela faça nada, há um deslocamento de competência, na forma do artigo 109 da Constituição Federal. Tá? Tem não. Que eu saiba, não. Essa intervenção que faz? Não sei. Anódina. É essa daqui, dessa mesma lei aqui, é. Rapaz, o povo inventa. O que tem a ver? Intervenção sem cheiro. Puta que... Realmente. Quem não pode nessa lei aí? Para o primeiro do artigo 9, para o artigo porque a União ela tem uma forma mais ampla, ela pode defender de forma mais ampla. E os estados, autarquias e da Sim, é verdade. Tem esse detalhe aí também. Vamos lá. Denunciação à lide. Denunciação à lide. Hipóteses de cabimento.
momento e atitudes. As hipóteses de cabimento, presta atenção, as hipóteses de cabimento da denunciação da lide são os casos em que se denuncia o alienante imediato para fins de direito de evicção, vou colocar só direito de evicção, ou no caso de ações regressivas. O detalhe inicial que eu esqueci de mencionar é que a denunciação à lide é uma espécie de intervenção forçada, tá? Diferente da assistência, que é uma intervenção espontânea. O momento da denunciação da lide depende. Quem é que está denunciando? É o autor ou é o réu? Para o autor, é na petição inicial. Para o réu, é o momento da contestação. O detalhe é o seguinte, aqui tem uma jurisprudência do STJ, que diz o seguinte, veja, o réu deve denunciar a lide em sua contestação. Tá? Essa é a regra prevista no Código de Processo Civil. Se o réu denuncia depois da contestação, essa denunciação tem que ser extinta? Sim ou não? O que vocês acham? O CPC diz, réu denuncia a lide até a contestação. E o réu vai e denuncia depois. Tem que ser extinta ou não tem que ser extinta? Não, se não me engano, ele fala que não precisa ser extinta se a decisão tiver que ser não. Depende. Depende. Vou colocar aqui para vocês, ó. Que é a decisão do STJ. Inicial, contestação, sentença. A inicial, eu estou dizendo para vocês que é o momento da denunciação feita pelo autor. A contestação é o momento da denunciação feita pelo réu. Tá? E aí esse réu, ele denunciou bem aqui, ó. Quando ele denunciou, o que aconteceu? O terceiro denunciado apareceu no processo. Então, o denunciado chega ao processo aqui, nesse momento. O que esse denunciado pode fazer? Ele pode alegar que essa denunciação é intempestiva, tá? Ou ele pode simplesmente contestar o pedido da inicial. Tá? Então, se esse denunciado simplesmente se limitar a contestar o pedido da inicial, ele deixou de falar sobre a intempestividade da denunciação. E aí, o que o STJ decidiu? Essa denunciação não deve ser extinta. Tá? Não deve ser extinta. Se o denunciado se limitar a contestar o pedido inicial. Tá? Então, se ele chegou no processo de forma intempestiva e se calou, houve aí uma preclusão e ele não pode renovar ou falar sobre isso depois desse momento. Tá? Vocês pegaram, né? Isso aqui é jurisprudência e cai. Jurisprudência do STJ. As atitudes. Mas aí se for alegar, Preclusão. Tá? E o caso do STJ foi exatamente esse. Ele não falou aqui, e aqui na sentença, quando veio a sentença de procedência do pedido autoral, aí esse bonitão aqui que dormiu no ponto disse o quê? Olha, eu estou aqui de gaiato. Eu cheguei aqui numa denunciação tardia. Então a sentença tem que ser nula em relação a mim, que sou o denunciado e cheguei aqui de forma tardia. Aí o juiz, o tribunal fez o quê? O TJ disse, não, precluiu. Você deveria ter falado quando ingressou. Por que na sua defesa você simplesmente contestou o pedido da inicial? Agora não dá mais. Chegou no STJ, o STJ concordou com o TJ. Tá? As atitudes. Vai depender aqui também se estamos numa denunciação do polo ativo ou do polo passivo. Aqui são os artigos.
127 e 128. 127 e 128. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à inicial. Feita a denunciação pelo réu, eu vou já esquematizar isso aqui, aí vamos lá. Aí o réu tem 3 possibilidades, né? Se o denunciado contestar o pedido, o processo prossegue. Se o denunciado for revel, ele pode deixar de prosseguir com a defesa. E se o denunciado confessar, aí ele pode prosseguir com a defesa ou pedir dispensa. Então, basicamente, são os incisos do artigo 128 aí. Deixa eu só ver como é que eu esquematizo isso aqui para vocês. Denunciação feita pelo autor. Aqui é o seguinte, denunciação feita pelo autor, a formação de litisconsórcio entre denunciante, que é o autor, né? Que é o autor denunciante, e denunciado. Se é feita pelo réu, aí nós temos 3 possibilidades. Denunciado revel, denunciado confessa pedido inicial e denunciado contesta. Se o denunciado contesta, o que acontece aí? Me digam aí, vocês estão com o código. Inciso 1 do 128. O processo prossegue. A formação de litisconsórcio aí, nesse caso? Sim. Litisconsórcio entre réu, que é o denunciante, e denunciado, né? Réu e denunciado. Os dois estão no mesmo barco. Basicamente isso aqui. Se o denunciado for revel, ou seja, não contestou, aí o réu, denunciante, ele pode desistir. Ele pode desistir e se limitar à regressiva, não é isso? E se limitar à regressiva. E por fim, se o denunciado confessa o pedido da inicial, o réu pode prosseguir, não é isso? Pode prosseguir. Ou se limitar ao regresso também, não é isso? Ou se limitar ao regresso. Então, denunciação da lide é isso aí. Um detalhe que eu esqueci de mencionar é o seguinte, se te perguntarem, assim, de modo bem rápido, qual a diferença entre denunciação da lide e chamamento ao processo? A denunciação da lide ela vai aumentar o escopo do processo, o chamamento só aumenta a parte subjetiva. Quase, mas não é isso não. A denunciação da lide há uma sucessão de responsabilidade. Não. No chamamento há uma aglutinação de responsabilidade. Aqui eu estou chamando o meu devedor solidário. Eu devo, mas tu também deve. Vamos... Exatamente. Aqui eu estou querendo uma sucessão de responsabilidade. Estou dizendo, não sou eu, é aquele fulano lá. Eu estou denunciando quem deve responder. Tá? O chamamento ao processo, ele tem a ver com a integração do polo passivo em demandas em que haja solidariedade. Solidariedade ou fiança, é verdade, porque a fiança aqui é uma
Responsabilidade subsidiária, né? Um detalhe aqui também que já foi julgado pelo STJ é o seguinte: chamamento ao processo é um instituto marcado ou condicionado a uma solidariedade em obrigações de pagar, tá? Obrigações de pagar. Essa solidariedade que justifica o chamamento ao processo, repito, é uma solidariedade em obrigações de pagar. Por que eu estou falando isso? Porque lembrem que o STJ julgou o quê? Que as obrigações de fornecer medicamento são obrigações solidárias entre os entes federativos. Tá? Mas não cabe chamamento ao processo. Por quê? Exatamente porque essa obrigação de fornecer medicamento não é uma obrigação de pagar, é uma obrigação de entregar coisa. Tá? Então, se você entra contra o Estado do Piauí para que seja fornecido um determinado medicamento de alta complexidade ou de alto custo, e você diz assim, ó, chama ao processo a União. O que o juiz tem que fazer? Indeferir o chamamento, porque o chamamento é um instituto processual que apenas cabe em obrigações solidárias de pagar. Não cabe em obrigações de entregar coisa, como é a obrigação de fornecer medicamento. Beleza? Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tu entendeu aqui essa diferença? Aglutinação e sucessão? Incidente de desconsideração da PJ. O que eu vou pontuar aqui com vocês? A primeira coisa que eu quero pontuar com vocês, também logo uma jurisprudência, que é o que está caindo, é a seguinte. Não. A intervenção anômala, ela é uma intervenção espontânea. A União entra se quiser. Não, nesse caso aí não tem intervenção. O que o STF tem decidido? Tem decidido que o Estado vai responder e na fase de execução é que é possível responsabilizar o ente que está lá na Lei 8080 como responsável por aquele medicamento ou tratamento. Jurisprudência do STJ também. Inexistência de bens ou insolvência é requisito para instauração do incidente de desconsideração? Posição atual do STJ. Eu vou colocar assim, ó. STJ, não, tem que colocar assim, ó. Divergência. STJ atual, STJ antiga, mais doutrina. O que eu estou falando aqui com vocês? Estou falando o seguinte, ó, eu quero desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para atingir o sócio. Eu preciso demonstrar a insolvência da empresa para que eu atinja o sócio? Ou eu só preciso demonstrar os requisitos do artigo 50 do Código Civil, que são basicamente abuso da personalidade, marcado pela confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Preciso só usar os requisitos do 50 ou eu preciso ainda de um requisito não expresso, que é a insolvência? O STJ recentemente decidiu que não é necessária a comprovação, tá? Então vou colocar aqui, ó, desnecessária. Por quê? Qual o fundamento? Inexistência de previsão legal. Agora, por que eu abri a divergência? Porque a doutrina
é muito crítica a essa decisão e a jurisprudência do STJ, também antiga, né? Ela condicionava a desconsideração da personalidade jurídica à demonstração de insolvência da PJ. E por uma razão processual muito lógica e muito assertiva no meu entender. Que razão é essa? Ora, pensem comigo. Eu sou credor de uma empresa. A Liz é credora do Temas. Tá? O Temas, portanto, está devendo a Liz e a Liz entra com um processo contra o Temas para ser ressarcida. O Temas é uma empresa solvente. Tá? O Temas é uma empresa solvente, tem patrimônio. Mas a Liz, por entender que o dono, o Caio, está desviando a finalidade da empresa, precisa responder pessoalmente. Então veja, a Liz, que é credora do Temas, quer atingir o patrimônio do Caio, mesmo o Temas tendo dinheiro. Faz sentido isso? O que a doutrina diz? A doutrina, sobretudo processualista, diz o seguinte: a insolvência, embora não seja requisito expresso do artigo 50, ela é critério para determinar o interesse processual. Porque se eu posso atingir o patrimônio da PJ, não faz o menor sentido eu abrir um incidente para atingir o patrimônio da pessoa física que está por trás. Faltaria necessidade e utilidade de um provimento jurisdicional. Então, embora a insolvência não esteja no artigo 50, ela é necessária no campo processual para marcar a existência de interesse de agir. Eu acho isso lindo e concordo 100%. Não faz nenhum sentido você desconsiderar a personalidade jurídica de uma PJ para atingir o sócio se a finalidade da desconsideração é a satisfação do crédito. A finalidade da desconsideração não é punir o sócio. Desconsideração da personalidade jurídica não é sanção. É medida ou instrumento para satisfação de crédito. Não, eu ia dizer que vai até de encontro com o direito empresarial, que fala justamente na proteção, que a empresa é distinta totalmente. Exatamente. Então, embora haja essa decisão, que eu quero que vocês gravem também, tá? Porque, enfim, nós estamos aqui para acertar a questão em concurso. Gravem essa última decisão do STJ, que diz que é desnecessária a insolvência porque não há previsão legal, mas saibam que há essa divergência encampada, sobretudo, pelos empresarialistas e processualistas, tá? Necessária para demonstrar interesse processual. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui da PJ que eu ia falar para vocês. Eu acho que era isso aqui. Amicus curiae, rapidinho. Amicus curiae também veio no Código de Processo Civil como uma forma de intervenção de terceiros, também espontânea. E aqui o interessante que vocês saibam é o seguinte: a intervenção do amicus curiae, ela não depende de interesse jurídico. O interesse na intervenção do amicus curiae é eminentemente institucional, social, institucional, tá? Então não é e não precisa ser um interesse jurídico. Outro detalhe da ideia aqui do amicus curiae é que eu acho que o artigo 138 fala que o amicus curiae pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Qual que é o detalhe aqui? Foi que o STF decidiu sobre a intervenção de amicus curiae enquanto pessoa física. No caso de controle de funcionalidade, não tem representação. Não cabe. Então, vocês vão pegar esse pessoa física que está no código de vocês, no artigo 138, vão circular e vão colocar assim: STF, não cabe nas ações de controle concentrado de constitucionalidade.
Abre parêntese. Qual que é o fundamento? Falta de representatividade. Pessoa física não teria representatividade. Acho, inclusive, um fundamento bem tosco. É porque assim, uma pessoa física, por exemplo, se chamar, sei lá, uma pessoa física relevante aí, fora eu. O Padre Quevedo. Não, Padre Quevedo não. Chamar uma pessoa física com representatividade não é tão difícil. Tem muitas pessoas físicas com representatividade. Né? Mas a jurisprudência do STF não permite que pessoas físicas ingressem em processos de controle de constitucionalidade como amicus curiae. Tá? Outro detalhe aqui do amicus curiae, só para encerrar, porque também cai muito, é a ideia dos recursos. Né? Cabe ou não cabe recurso manejado pelo amicus curiae? Embargo de declaração e nos processos de IRDR. Antigamente havia uma polêmica tão grande que distinguia a natureza da decisão, se concessiva da entrada do amicus curiae ou indeferitória. Agora, independente se a decisão é concessiva ou não cabe recurso do amicus curiae, tá? Não cabe recurso do amicus curiae das decisões que avaliam o seu ingresso, tá? Só cabe recurso em embargo de declaração e nos processos de IRDR. Basicamente é isso aí.